Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Bom dia. Vou começar com o assunto que não estava na nossa pauta. Cara, o que foi essa final da Champions League? O que é esse Real Madrid com Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, Mbappé? É um negócio chocante, meu. Ganhou passeando, né? Ganhou passeando. Agora, Mauro, eu vou falar Levou uma coisa. sufoco no primeiro tempo, bastante sufoco, mas é Mas impressionante. depois do segundo tempo ganhou passeando. É. Agora, eu vou dizer uma coisa antipática aqui. Eu andei lendo várias crônicas sobre esse jogo, especialmente também ouvi várias opiniões de gente de esquerda, e aí pelo fato do Vini Júnior ter um comportamento antirracista abertamente. Agora, tanto em certos cronistas esportivos quanto na esquerda, vou te dizer um negócio, eu acho que há na minha modestíssima opinião, uma superestimação do futebol do Vini Júnior. Eu vou dizer, ele é um excelente jogador, evidente, mas ele é tecnicamente muito, mas muito abaixo da última estrela que teve o Brasil, que é o Neymar. Mas muito. Tava faltando o Santista falar no ar aqui. Tava faltando. Muito. Mas, Mauro, ele é muito abaixo do Neymar. Não fala isso. É só ver o que o Neymar fez na idade do Vini Júnior e o futebol que o Neymar jogava. E se você andar mais para trás, muito abaixo daquela geração dos dois Ronaldos. O Vini Júnior é um jogador bom. Santista é Santista. É uma superestimação do Vini Júnior. Eu entendo que, claro, tem no ambiente de esquerda tem aquela simpatia toda, porque ele se posiciona contra o racismo. Agora, o futebol do Vini Júnior não é um futebol excepcional. Eu acho que o Neymar, sei não, eu olho para o Neymar e vejo mais um malabarista, sabe esses caras que fazem embaixadinha, bola, do que efetivo. Tanto que ele nunca ganhou o prêmio de melhor do ano, e não é uma perseguição contra ele, né, da mídia futebolística internacional. Sim, nunca ganhou. É verdade, o Neymar não tem uma carreira plenamente vitoriosa, mas Não. Na idade do Vini Júnior, ele jogava um futebol, ele estava naquela época ainda no Santos, ele não tinha ido para o Barcelona, ele jogava um futebol não só superior ao do Vini Júnior, tecnicamente superior, como ele levou o Santos a várias conquistas, entre elas a Libertadores. Né? Ou seja, um time que vinha há décadas sem conquistar um título continental, ele leva o Santos à conquista da Libertadores numa equipe espetacular. Primeiro dirigida pelo Dorival Júnior, depois pelo Muricy, que enfrenta naquele trágico 17 de dezembro de 2011, enfrenta o Barcelona na final do Mundial. É trágico porque, além do mais, era o dia do meu aniversário. Breno e eu somos vizinhos de aniversário, 16 e 17 de dezembro. Vizinhos. O Santos tomou um baile do Barcelona na final do Mundial. Mas eu acho, assim, vamos ver. Agora, o Real Madrid, de fato, está montando de novo um time galáctico, né? Impressionante. Como há 20 anos atrás, eles intitularam uma seleção que teve os melhores jogadores do mundo e não ganhou nada, né? Sim, verdade. O Barcelona ganhava. Relembremos que o time galáctico teve até como treinador o brasileiro Vanderlei Luxemburgo. Sim. Estrela para burro e não conquistou um único troféu. Era a época do Barcelona, né? Vamos ver agora. Breno, saindo do futebol para assuntos bem menos importantes como a política, vamos lá. Primeiro, nós temos muitas, nós tem Gaza, tem eleição no México, eleição na África do Sul, eleição na Índia, posse do Bukele em El Salvador, apesar de pequenino, simbolicamente me pareceu bem interessante, bem relevante. Tem o Brasil, evidentemente, mas então vamos passear por esses temas todos, começando ali pela questão de Gaza, Israel. Será que dessa vez vai sair a trégua? Olha, eu acho que é o grande impasse do momento.
né? O governo Biden reapresentou a mesma proposta, praticamente a mesma proposta que lá para o início de maio tinha sido aceita pelo Hamas e negada por Israel. Qual é a proposta? 6 semanas de trégua, Israel se retira da faixa de Gaza, o Hamas entrega reféns israelenses, Israel entrega reféns palestinos. Uma troca de reféns, cessar-fogo, e esse cessar-fogo vai se prolongando na medida em que há troca de reféns e depois se estabelece um cessar-fogo definitivo, no qual se discute, inclusive, não só... se discute a reconstrução de Gaza. Nesse ínterim de cessar-fogo, durante esse cessar-fogo, se estabelecem corredores humanitários que multipliquem a ajuda à população da faixa de Gaza. Bom, essa mesma proposta foi aceita pelo Hamas no início de maio e não foi aceita por Israel. Por que não foi aceita por Israel? Porque impedia Israel, se aceita essa proposta, impedia Israel de conquistar seu objetivo, que era a destruição política e militar da resistência palestina e o controle da faixa de Gaza. Israel sairia da faixa de Gaza e não concluiria o seu objetivo de destruir a resistência palestina naquele território. Israel disse não àquele acordo que o Hamas tinha dito sim. Uma proposta bem razoável, né? Não é ruim a proposta. Claro, os Estados Unidos reapresentaram a proposta, que também foi articulada pelo Catar e pelo Egito, e o Hamas já assinou positivamente. Israel, nas palavras, diz aceitar a proposta em termos, mas não bate o martelo porque Israel não quer ter as mãos amarradas. Ou seja, Israel quer, evidentemente, depois que ocorra a libertação, a troca de reféns, Israel quer voltar ao massacre contra a faixa de Gaza e quer controlar a faixa de Gaza. Essa é a posição clara da extremíssima direita do governo Netanyahu, a posição de personagens como Ben-Gvir ou Smotrich, não é? Além do que você nos ensinou aqui, falamos hoje mais cedo, né? Eu falo sempre isso, cuidado que nada é um bloco único, claro, né? Você nos ensinou então, que tem o Netanyahu e tem a extrema direita. Exatamente. Né? Então, o Netanyahu está entre a cruz e a caldeirinha. O que se passa com o Netanyahu? Se ele não aceita a proposta americana, o grau de isolamento do regime sionista vai se acentuar e muito, porque os Estados Unidos retaliarão de alguma forma a recusa desse acordo. Se ele aceita o acordo, é provável que a extremíssima direita, liderada por Smotrich e Ben-Gvir, é provável que a extremíssima direita saia do governo. E com isso, Benjamin Netanyahu cai, porque ele não terá mais maioria no Knesset, no parlamento israelense. Vários analistas têm afirmado, Mauro, eu acho que há propriedade nessa afirmação, de que o Biden fez um movimento proposital para desestabilizar Netanyahu e forçar a antecipação das eleições em Israel. Eleições nas quais os Estados Unidos apostam e desejam a vitória de Benny Gantz. Benny Gantz integra o governo Netanyahu, faz parte do gabinete de guerra, é cúmplice do genocídio contra o povo palestino, é um sionista radical de 4 costados, foi militar, oficial, general das Forças Armadas israelenses. Mas Benny Gantz é o chefe da oposição a Netanyahu. Sim. E é alguém mais, nos cálculos da Casa Branca, alguém mais fácil de lidar, até porque Benny Gantz não faria uma aliança com a extremíssima direita. Ele tentaria recompor o campo histórico do sionismo, até mesmo incluindo o próprio Likud, o partido de Netanyahu, mas sem Netanyahu. Me parece uma análise correta de que os Estados Unidos estão falando de cessar-fogo, mas jogaram uma peça
para desestabilizar Netanyahu. Se Netanyahu aceita o acordo, cai o governo. Se o Netanyahu não aceita o acordo, a pressão contra o seu governo será tão brutal que também por essa via poderá haver antecipação das eleições israelenses. Sim. É um impasse lugar principal dessas coisas. Em que pese a elite, a burguesia estadunidense e profundamente impactada pelo sionismo, não ter problemas com esta composição atual da política israelense, vamos dizer assim, uma nova composição sem o Netanyahu, de certa maneira, recoloca num patamar meio histórico, que é um sionismo de direita, mas não extremado, que mantém uma certa fachada para os Estados Unidos, né? Acho que para os Estados Unidos é mais confortável, né? Claro, o Biden tem um problema, como se diz, o Biden tem um cachorro latindo na porta. Exatamente. Que são as eleições de novembro. A situação eleitoral de Biden, mesmo com a condenação de Trump, a situação eleitoral de Biden é muito delicada. Embora as pesquisas apontem uma pequena diferença em favor de Trump contra o atual presidente, o fato é que nos estados que decidem as eleições, Trump está na frente. Como a eleição norte-americana não é direta, é uma eleição de votos estaduais, nesse momento, Donald Trump é franco favorito. E o tema Palestina desmobiliza o eleitorado mais jovem e progressista de Joe Biden. As eleições dos Estados Unidos são facultativas, sequer é feriado no dia das eleições. E esse tema Palestina desmobiliza, irrita, confronta essa fatia mais progressista e jovem do eleitorado. E essa deserção dessa fatia jovem e progressista não apenas retira votos de Biden, como retira militância eleitoral. As pessoas ficam em casa, não vão se envolver com Genocide Joe, com o corresponsável pelo massacre genocida contra o povo palestino. Biden quer uma saída dessa situação. E a saída dessa situação é não apenas um acordo, mesmo que provisório, de cessar-fogo, mas uma movimentação política que substitua seu interlocutor em Tel Aviv. Benny Gantz é mais razoável para a política norte-americana do que Benjamin Netanyahu, que opera com muita autonomia em relação aos Estados Unidos, utilizando sempre do lobby sionista dentro dos Estados Unidos para encurralar a Casa Branca. Agora mesmo, Benjamin Netanyahu está convidado a falar diretamente para o Congresso norte-americano. Incrível essa história, né? Nesse contexto, incrível essa história. E vai ser saudado com aplausos entusiasmados, né? Olha, eu acho que vai haver uma certa divisão dessa vez. Eu acho que uma parte da bancada democrata sequer vai comparecer, uma pequena parte, mas o cenário é realmente inusitado, né? O lobby sionista impõe ao próprio parlamento da maior potência imperialista, impõe a presença de Netanyahu, mesmo que Biden deseje sua substituição. Eu aqui lembro uma passagem, Mauro. O Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1980. O Jimmy Carter foi o presidente norte-americano mais crítico ao sionismo desde o surgimento do Estado de Israel. E ele chegou a escrever um livro batendo muito duro no Estado de Israel e os sionistas passaram a odiá-lo, né? Quando ele foi presidente, ele não desestabilizou os interesses, não enfrentou o lobby sionista, mas depois que sai da presidência, ele tem uma postura muito crítica ao sionismo e desmascara muito do lobby sionista também. E aí, numa entrevista, perguntaram ao Jimmy Carter, isso já tem uns 15, 20 anos, perguntaram ao Jimmy Carter por que nenhum deputado ousava ter posições como aquelas de Jimmy Carter, criticando o sionismo. E ele respondeu,
porque deixará de ser deputado. Porque, evidentemente, não terá recursos financeiros para ser candidato, a mídia o transformará num monstro, será destroçado pelos grandes meios de comunicação e sua carreira política será interrompida. É o peso do lobby sionista, especialmente no parlamento norte-americano. Então, agora, é um impasse, veja que curioso, é um impasse esse da proposta do cessar-fogo, no qual, dessa vez, a resistência palestina tem ganhos nas duas situações. Uhum. Se há o cessar-fogo, com a troca de reféns, a ampliação da ajuda humanitária, é uma tremenda conquista para a resistência palestina. Não apenas por ser aceita como interlocutora legítima, pondo por terra aquela história, inclusive dos Estados Unidos, não negociando com terroristas, consideram Hamas terroristas e estão negociando com Hamas, porque é com Hamas que os Estados Unidos estão negociando o cessar-fogo. Não apenas, portanto, a resistência palestina teria o reconhecimento da sua legitimidade, como teria conquistas importantes, a libertação de prisioneiros palestinos, a ajuda humanitária, Israel teria que se retirar da faixa de Gaza. O que iria acontecer depois é um outro debate. Qual seria a governança na faixa de Gaza é um outro debate. Mas a resistência palestina terá obtido, no caso de aceitação do acordo defendido por Biden, a resistência palestina terá obtido uma conquista importante, uma conquista tática importante. Se o acordo é rejeitado por Netanyahu, o desgaste do regime sionista será ainda mais profundo, o seu isolamento será ainda maior, e isso também é um ganho para a resistência palestina, embora, claro, às custas da continuidade do morticídio sobre a faixa de Gaza. Então, é uma situação delicada, há um impasse, mas é um impasse que vai revelando que a correlação de forças que veio se formando depois de 7 de outubro do ano passado, é uma correlação de força gradualmente desfavorável ao regime sionista. Sim. O isolamento de Israel é sem precedentes, né? Até o Chile, até o Boric, né? Que o pessoal vai covardão, tal, tá lá. Essa semana entrou em campo também. E tem um aspecto, né, Breno? Porque nós sempre dissemos que os palestinos, palestinas, sobretudo crianças e adolescentes feitos presos por Israel, eram reféns de Israel, né? Eles sempre negaram, né? Para eles é prisioneiro. Quando eles aceitam trocar refém do Hamas por refém de Israel, pela primeira vez, simbolicamente, Israel está reconhecendo que do lado dele tem refém também, né? Não são prisioneiros em processos jurídicos normais, né? São reféns. Porque boa parte dos presos palestinos em território israelense estão detidos por ordem administrativa, sem processo, sem julgamento, sem sentença. Isso é um sequestro. O nome disso é sequestro. Exatamente. Breno, vindo para Estados Unidos, você passou en passant? Passou en passant, é bom, né? Passou rapidamente pela situação dos Estados Unidos. Havia uma certa já expectativa quanto à condenação do Trump, mas uma coisa é uma expectativa, né? Outra coisa é quando o fato acontece, é realizado, é concretizado. As primeiras pesquisas, né, em que pese as pesquisas anteriores à condenação terem dito que o eleitorado fala, não, se ele for condenado, calma lá. Mas as primeiras pesquisas estão mostrando que não mudou em nada o cenário eleitoral, ou praticamente nada o cenário eleitoral pós-condenação de Trump. Será a única condenação dele até a eleição. Os outros processos que correm contra ele não estarão prontos para julgamento até lá. Você acha que isso pode ser o fator a levar Trump à derrota ou não? Não, pode ser até o oposto. Uhum. Ele pode se transformar num herói para sua base eleitoral e essa base eleitoral ganhar um aguerrimento ainda maior do que o que já tem. Vamos levar em conta que quando você tem uma disputa muito polarizada, como será a disputa dos Estados Unidos em novembro, ter consigo uma base social disposta a ir para a rua, disposta a fazer campanha, disposta a defender o candidato como se fosse uma batalha de vida ou morte,
ter este tipo de militância é vital. E a condenação de Trump reforça sua imagem de herói para essa base social. E eu acho que, ao contrário de prejudicá-lo eleitoralmente, essa situação ainda terminará por beneficiá-lo. Sim. E há uma questão, né, que vai ficando patente, que é a gente ouve aqui um discurso, de fato, o Biden tem uma política econômica interessante, né, interessante. E você tem 3,5% de desemprego nos Estados Unidos. A inflação, em que pese ser até alta para os padrões estadunidenses, não é tão alta assim. Então, uma inflação relativamente sob controle, tem uma questão da taxa de juros, que parou de cair, e desemprego em baixa. E mesmo assim ele não sobe na pesquisa. Eu olho para lá e uma das coisas que se diz é isso, né? Os empregos, não adianta a taxa de desemprego ser baixa se os empregos são uma porcaria, entendeu? Eu olho para isso um pouco como a situação brasileira também, né? Você tem números da economia que são bons, mas a vida no interior dessa economia não é aquilo que os números indicam, né? É a frase de um ditador brasileiro, né? Lembra-se da frase do Médici? A economia vai bem, mas o povo vai mal? Exato, pois é, exatamente. É isso aí. Emílio Garrastazu Médici soltou essa frase ali pelos idos de 72, 73. E esse é um problema, porque os números da macroeconomia, eles expressam médias estatísticas, né? Eles não expressam a situação real das pessoas. Né? E os Estados Unidos é um claro exemplo disso. A economia norte-americana, ela revela alguma pujança em termos de taxa de crescimento, ela cria empregos, agora, são empregos de má qualidade, são empregos precários, são empregos com poucos direitos, a massa salarial cresce, mas cresce muito pouco, não há uma recuperação real dos salários frente à inflação, né? A vida dos norte-americanos é cada vez mais ocupada por seguidas horas de trabalho para manter ou aumentar um pouco a remuneração das famílias. O grau de endividamento das famílias segue muito acentuado. Então, não houve uma mudança importante na situação da vida dos norte-americanos mais pobres. Houve melhorias graduais, melhorias pontuais, e isso não é suficiente para criar uma onda de entusiasmo ao redor de Biden. O discurso do Trump continua a ter apelo junto aos setores da classe trabalhadora beneficiados supostamente pela política de Biden, porque esse pouco a mais que ganharam setores da classe trabalhadora não é suficiente para que esses setores virem as costas para o Trump. O Trump tem um discurso rupturista muito mais enérgico e apontando, mentirosamente que seja, para uma solução radical, com seu discurso ultranacionalista, Make America Great Again, com seu discurso contra os imigrantes, com sua política de guerra comercial, especialmente contra a China. O que Trump promete é the old good times back again, ou seja, os velhos tempos dourados, os velhos bons tempos de volta, os tempos em que os Estados Unidos, não apenas a sua economia crescia, mas a sua classe trabalhadora melhorava radicalmente de vida. Então, é isso que o Trump está apontando para a classe trabalhadora americana. Biden entregou uma melhoria pontual, gradual, insuficiente para retirar as classes trabalhadoras norte-americanas da influência do discurso de Trump, né? É um risco, mutatis mutandis, situação diferente, né? Aqui não teve um tempo de glória do Império Brasileiro, né? É uma situação diferente, mas mutatis mutandis é um risco que o governo Lula corre, né? Claro. É um risco que o governo Lula corre. Qual é o problema do gradualismo? O gradualismo, senso comum, ele parece sempre uma estratégia mais segura, não é? Não vamos fazer de repente, vamos fazer aos poucos. Tem até aquele ditado italiano, devagar, devagar se vai longe, né? Piano, piano, você vai lontano.
Isso. Piano, piano se va lontano. Então, o gradualismo no senso comum é uma estratégia mais segura, uma estratégia mais prudente. Agora, na vida real, não é assim, né? Devagar, devagar, daqui a 10 anos você vai estar mais ou menos no mesmo lugar. Não é só isso. O gradualismo, o gradualismo aplicado à economia, ele pode ter um efeito político brutal e daninho. Porque se a expectativa das pessoas não é a do gradualismo, se a expectativa das pessoas é uma melhoria acentuada e rápida das suas condições de vida, e essa melhoria não chega, o gradualismo, ao contrário de permitir acumular forças, o gradualismo leva à frustração, e a frustração leva à oposição. Então, a aplicação de fórmulas gradualistas, elas podem asfaltar o caminho da derrota. É o que se passa com Biden. É o que se pode passar também aqui no Brasil. Exatamente. Achei muito curiosa uma entrevista do Haddad, no sábado, para o Valor, muito significativa, né? Porque está essa coisa agora, né, do Tarcísio, terceira via, se descolando do fascismo, ou pelo menos sendo, né, pegando a comparação lá com Israel, ele sendo uma ala mais moderada no extrema-direita, blá, blá, blá. E aí ficou lá o Globo editorial, Lula tem que aprender com o Tarcísio como é que faz corte de gasto, etc, etc. Aí o Haddad vai lá e dá uma entrevista para o Valor e fala, não, mas 80% do plano que o Tarcísio está fazendo é o plano do governo federal. Teve gente na esquerda que achou ótimo isso. Eu falei, isso é muito preocupante. Se 80% que o Tarcísio faz em São Paulo é inspirado pelo governo federal, é um problema, né? Eu acho que tem um aspecto aí, vamos ser justos aqui com o Fernando Haddad, tem um aspecto propagandístico muito ruim, porque essa resposta do Fernando Haddad significa que o governo aceita como fato positivo a chamada política da austeridade e entra na disputa para ver quem é mais austero, ou seja, quem é relativamente mais eficaz no corte das despesas públicas. É uma armadilha do ponto de vista de propaganda, ou seja, ao invés de um governo de esquerda colocar a discussão na agenda de quem faz melhor ao povo, quem faz mais bem ao povo, quem constrói mais escola, quem constrói mais hospitais, quem melhora a vida do povo, quem investe no desenvolvimento, a discussão se transfere para o terreno da austeridade. Quem faz a lição de casa da austeridade. Né? Agora, do ponto de vista econômico, é uma coisa mais complexa, né? Porque, embora a política econômica do Haddad seja nos marcos do modelo neoliberal, ela tem uma variável diferente. A variável diferente é que se busca o mesmo objetivo do resultado primário positivo, ou seja, o mesmo resultado de austeridade, mas não principalmente com corte de despesas, e sim com aumento de receitas. É uma diferença importante, porque essa é uma diferença fora da ortodoxia neoliberal. Agora, a possibilidade de sustentar essa política, ou seja, de ter seguidamente receitas crescentes, essa possibilidade é muito complexa. Né? O governo tem enfrentado já dificuldades em manter... Mesmo porque isso é uma contradição em termos com o próprio discurso do governo. Não dá para fazer muito por causa da correlação de forças. Bom, se a correlação de forças é essa, imaginar que você vai arrancar nacos da burguesia com mais impostos também. Arrancar nacos, Mauro, para cumprir o objetivo de déficit zero. Se fosse para arrancar nacos para um programa de expansão de saneamento, para um programa de construção de casas populares mais amplo
e vantajoso para o povo que o próprio Minha Casa Minha Vida, se fosse para arrancar nacos para um tremendo programa de investimento público na reindustrialização do país, perfeito. Você arranca nacos e você resolve o problema de subinvestimento que tem a economia brasileira. Nesse caso, arranca-se nacos para poder cumprir o déficit zero. E aí, como essa ideia do aumento de receitas contínuo está em questão, aí vem a Simone Tebet e já põe as manguinhas de fora e fala, não, vai ter corte de gasto se senhor doa quem doer, né? E aí você já começa a estabelecer também uma disputa. Qual é o problema central do país? Quer dizer, são lógicas diferentes. A lógica da direita, vai dos liberais à extrema-direita, é muito clara. A lógica é a seguinte: o Brasil tem um problema que todos os reconhecem, da direita à esquerda, que é um problema de subinvestimento. Não é isso? Ou seja, você não tem hoje a taxa necessária de investimento para o Brasil voltar a se desenvolver de forma sustentável. Uhum. A taxa de investimento do ano passado se situou ali em 16%. É uma taxa ridícula. A taxa necessária para o Brasil crescer 4%, 5% ao ano, e aí sim a economia avançar e poder cumprir um programa de mudança do país, seria a taxa mínima necessária de investimento deveria ser de 25%. 16% é a taxa histórica mais baixa. Sim, ridícula. Quem que fala direita? Não, nós temos que atrair capital privado. É o capital privado que vai aumentar a taxa de investimento. Então, para isso, a gente tem que fazer déficit zero, para isso a gente tem que garantir que o pagamento dos títulos da dívida seja a prioridade absoluta do governo, para isso tem que fazer privatizações ou concessões privadas, para isso tem que desregulamentar leis trabalhistas, para isso tem que desregulamentar obstáculos comerciais, para isso tem que liberar o fluxo do capital financeiro, ou seja, tem que transformar o Brasil num paraíso do capitalismo, do hipercapitalismo, como dizia o Paulo Guedes, porque isso é o que vai atrair investimentos. Esta é a posição de direita. Tradicionalmente, a posição de esquerda é outra. Quem cuida, quem comanda o investimento tem que ser o Estado. O Brasil só consegue aumentar a sua taxa de investimento e, portanto, desenvolver o país quando o Estado aumenta a sua capacidade de investimento. Como aconteceu lá no passado com Getúlio, do governo, como aconteceu com o JK e como aconteceu com os governos Lula e Dilma. Um aumento das despesas públicas na forma de investimentos que alavancaram a economia brasileira. Tá? Em um momento em que o mundo capitalista vivia uma crise feroz depois de 2008 e 2009. Reconheça-se até em parte dos governos militares. Claro, portanto, para a esquerda, é o aumento do investimento público Sim. que traz o desenvolvimento, colocando de forma subordinada o investimento privado. Tem que aumentar o papel do Estado na economia, aumentar a planificação econômica, aumentar a participação do poder público nos mais distintos setores estratégicos. Por diversas razões, aí é necessário analisar melhor, ou por análise, ou pela correlação parlamentar de forças, ou por convencimento político ideológico, ou por pressão dos grandes capitais de dentro e de fora, por várias séries de razões, ou por uma estratégia gradualista que tenha sido projetada, o governo Lula III não abraça este projeto, claramente, de fortalecer o Estado como grande investidor da economia. O governo Lula também aposta na atração dos capitais privados como elemento fundamental. E essa é a equação. Como é que o país sai dessa encacada do neo-subdesenvolvimento? Nós viramos uma economia agrária e exportadora de matérias-primas de novo. A indústria brasileira
representa 9% da economia. É uma economia agrária, agroextrativista e de serviços, mas não num país de 11 milhões de pessoas ou 12, como o Chile, num país de 210, 220 milhões. Em que o agronegócio gera muita receita, mas receita que não se espalha na sociedade e que, bom, enfim, destrói o país e o planeta. Então, é uma receita que fica condensada, ajuda na balança comercial, ajuda, mas não é só, fica com eles mesmos. Breno, e o México? O México, na sua visão, antes cobrador e agora com a Cláudia Sheinbaum, por sinal, uma curiosidade divertida, né? O nickname, o nome dela no Twitter é @Cláudia Shein, né? Cláudia Brusinha, né? A nossa disputa aqui. Você acha que a equação mexicana rompeu com essa lógica subdesenvolvimentista atada ao neoliberalismo? Não. Qual a sua interpretação para a vitória dela? Não rompeu. Mas López Obrador conseguiu convencer o eleitorado de que ele abriu um processo de transição para um outro modelo econômico e que vale a pena não só insistir nesse modelo, como acelerá-lo. López Obrador conseguiu esta façanha política. A Cláudia Sheinbaum representa a manutenção desse processo de transição gradual e sua aceleração. Esse é o discurso dela na campanha eleitoral. O modelo de transição de López Obrador é diferente do que o modelo brasileiro. López Obrador tomou uma série de medidas que aumentam, e bastante, o peso do Estado na economia mexicana e o peso, a participação do investimento público. Os desafios e problemas da economia mexicana são gigantescos. É uma economia que foi reprimarizada pós-acordo da NAFTA em 1994, perdão. A economia mexicana, desde então, vem sendo reprimarizada. Mas López Obrador conseguiu adotar medidas que, ao aumentar o peso do Estado na economia e, portanto, o peso do investimento público, López Obrador conseguiu animar o país com os primeiros passos de uma reindustrialização que geraram empregos de maior qualidade, empregos de maior renda e também, claro, de um conjunto de políticas sociais, produtos ou alvos desse investimento público que melhoraram a vida de setores muito numerosos e importantes do povo mexicano. Cabe ressaltar aqui também, Mauro, que o modelo político de López Obrador, claro, numa situação mais fácil que a de Lula ou que a de Petro na Colômbia, López Obrador sempre teve maioria parlamentar e agora Cláudia Sheinbaum mantém maioria parlamentar. Mas o modelo de López Obrador de disputa intensa político-ideológica tem se revelado vantajoso para esse campo progressista no México. López Obrador bate o tempo todo. Ele atiça seu eleitorado e encurrala a direita. Ele não se deixa encurralar. Ele está o tempo todo na ofensiva política. Ele está o tempo todo agredindo não apenas a extrema-direita, mas o pensamento liberal. Ele se choca e confronta o pensamento Nesse sentido, liberal. um estilo que lembra um pouco Chaves, né? Um pouco, né? Numa outra circunstância, porque Chaves liderava um processo que se compreendia ou se reivindicava como um processo revolucionário, e o era, ao menos no sentido político, da troca do poder de Estado, né? Da transição do poder de Estado das classes proprietárias, dos capitalistas venezuelanos para as mãos das classes trabalhadoras. Chaves propunha um objetivo revolucionário, López Obrador não, mas o estilo político São duas escolas, né, Breno? Tem um López Obrador, Chaves, o próprio Maduro,
Petro, a Cristina Kirchner, né, com essa coisa de fazer a confrontação, e aí você vai ter do outro lado, né, um Alberto Fernandes, Lula, o filho, o Boric, que é uma coisa que é fugir do confronto, né? Escapar ao confronto. É isso. Lopes Obrador é da escola do confronto. Perfeito. Tá bom. E Cláudia Sheinbaum, a ver, mas também é dessa escola. Vamos ver. Interessantíssima essa experiência. África do Sul, cacetada, hein? Mas é uma cacetada esperada também, né? Olha, é o esgotamento da transição pós-apartheid. O que foi a transição que levou a África do Sul, do regime do apartheid, à democracia representativa? A transição da África do Sul foi marcada pelo Congresso Nacional Africano, o Partido de Mandela, ter aceito separar a luta contra o apartheid da luta contra o capitalismo e o neoliberalismo. Lembremos que o CNA, a partir dos anos 60, é uma organização frentista sob direção marxista. O comando do CNA, a começar o próprio Mandela, era um comando marxista, um comando socialista, como acontecia com outros movimentos de libertação nacional da África naquele período, o MPLA, Frelimo e assim por diante. Então, o CNA não lutava apenas contra o apartheid. Historicamente, ao menos desde os anos 60, o CNA lutava contra o imperialismo, contra o capitalismo, e colocava a luta contra o apartheid neste contexto. O programa do CNA para desmontar o apartheid era muito claro: expropriação da burguesia branca, controle do Estado sobre os setores estratégicos da economia, nacionalização da mineração, reforma agrária, constituição de poder popular, transição ao socialismo. Esse era o programa do CNA. Na negociação, final dos anos 80, já também num cenário internacional de muito enfraquecimento, em seguida de desaparecimento da União Soviética, o CNA, sob o comando de Mandela, o CNA aceita separar as duas coisas. Isso. Vamos desmontar o apartheid sem mexer na burguesia branca, sem mexer na propriedade de terra, sem mexer nos monopólios, sem mexer nos interesses imperialistas. É um acordo abençoado pelos próprios estados imperialistas, especialmente pelos Estados Unidos. E o governo do CNA, nesses 30 anos, é um governo que se manteve, grosso modo, dentro do modelo neoliberal que foi sendo estabelecido mundo afora. Durante um bom tempo, o CNA introduziu uma série de políticas de inclusão dos negros e até de formação de uma burguesia negra que garantiu que, pelo corte racial, ele se mantivesse no governo. Evidente que a maioria negra da África do Sul, depois de tudo que havia passado no apartheid, não ia votar num partido branco. Continuou votando no CNA. O CNA, mesmo com as suas políticas limitadas de inclusão dos negros na economia, e, repito, de formação de uma burguesia negra. O próprio Ramaphosa, que hoje é o presidente da África do Sul, ele era um líder sindical até os anos 80. Não tinha um tostão no bolso. Hoje é um dos maiores, se não o maior empresário negro da África do Sul. Houve um enriquecimento de uma parte da elite política vinculada ao CNA que se transformou na burguesia negra da África do Sul. Este modelo, que se sustentou pelo corte racial durante décadas, apesar de todos os malefícios do modelo neoliberal, esse modelo, aparentemente, se exauriu. Se exauriu e provocou divisões no CNA. O grande motivo pelo qual o CNA não teve maioria é que houve rupturas. Uma ruptura mais antiga, que é um grupo chamado
Combatentes pela Liberdade Econômica, que é um grupo mais à esquerda, que propõe claramente a nacionalização da mineração, a reforma agrária, no fundo, a destruição da burguesia branca historicamente beneficiada pelo apartheid, que continua a ter um grande papel na economia da África do Sul. Então, você teve essa primeira cisão do CNA, que foi a formação do Combatentes pela Liberdade Econômica, e, em seguida, uma nova ruptura liderada pelo ex-presidente da África do Sul, que antecedeu Ramaphosa, liderada por Zuma. Zuma é um histórico dirigente do CNA, foi chefe da inteligência do CNA, depois foi chefe do seu braço armado. Inclusive, o nome que lhe deu ao seu partido ao romper com o CNA foi MK. MK é exatamente o nome que tinha o braço armado do CNA, a Lança da Nação. MK é a sigla do braço armado do CNA. E esses dois grupos, Zuma e Combatentes pela Liberdade Econômica, subtraíram do CNA os votos que davam maioria a essa coalizão histórica de centro-esquerda da África do Sul. Qual é a situação do CNA agora? Ô, Mauro, é uma situação complexa. Porque ou o CNA faz um pacto com a Aliança Democrática é a coalizão liberal, de direita, da burguesia branca, embora tenha conseguido cooptar lideranças negras, é a coalizão da direita branca, herdeira, em certa medida, do apartheid. Ou o CNA faz um acordo com a Aliança Democrática para ter maioria, essa é uma hipótese, e, nesse caso, empurra o MK e os combatentes pela liberdade econômica para uma oposição de esquerda frontal, que pode, inclusive, levar a África do Sul à guerra civil, dada a influência de Zuma nas Forças Armadas, né? Pode levar a novas divisões do CNA, esse tipo de acordo, e provocar um confronto, dessa vez estimulado por uma oposição de esquerda, vertebrada pelo MK, pelo Combatentes pela Liberdade Econômica, e novas divisões do CNA. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, o CNA faz um acordo com o MK e talvez também com o Combatentes pela Liberdade Econômica para formar um governo de maioria. Então, na primeira hipótese, o CNA faz um giro à direita e terá uma oposição de esquerda feroz, massiva e preparada para o confronto. Na segunda hipótese, o CNA faz um giro à esquerda, e aí terá que enfrentar a burguesia negra depois de 30 anos e o sistema imperialista, que não vai aceitar esse giro à esquerda. Uma hipótese terceira, transitória, seria o CNA ser autorizado pelos partidos de oposição a constituir um governo de minoria. Agora, isso seria uma situação de permanente instabilidade. São as três hipóteses da situação sul-africana, mas eu acho que se exauriu aquele modelo de transição desenhado por Mandela. A política econômica pró-capital do CNA está cobrando seu preço. Não basta ao CNA ser o partido da maioria negra, se ele não for o partido das classes trabalhadoras. Sim. Muitas questões todas que ecoam sobre nós aqui no Brasil. Um ótimo passeio, passeamos pelo próprio Brasil, passeamos por Gaza e Israel, passeamos pelos Estados Unidos, pelo México, pela África do Sul, e agora nós vamos passear com o Breno para encerrar nossa conversa, pelo caminho contra o sionismo, seu livro, né? Impressionante o sucesso desse contra o sionismo. Deixa eu crescer aqui para mostrar, né? O livro de Breno, Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. 4 lançamentos. Você vem sempre com 4 lançamentos aqui nas nossas conversas. Conta, o que vai rolar? Bom, eu estou aqui em Cuiabá, cheguei hoje de manhãzinha, vindo de Campo Grande. Ontem o lançamento foi em Campo Grande, hoje será em Cuiabá, no auditório da DUFMAT, da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Mato Grosso.
Foi bom lá em Campo Grande, Breno? Foi legal? Bom, foi na Câmara Municipal de Campo Grande. Uau, legal. Eu dei uma palestra na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul pela manhã e à noite foi o lançamento oficial na Câmara Municipal, uma novidade. A Câmara Municipal aceitando o lançamento de um livro contra o sionismo. Estava cheio ali o auditório, muita representação, com parlamentares, representantes de partidos, movimentos sociais, foi bem legal. E hoje aqui em Cuiabá, no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Mato Grosso, hoje, terça-feira, 4 de junho, às 19 horas. Amanhã, eu já vou para Goiânia. O lançamento em Goiânia vai ser nessa quarta-feira, 5 de junho, às 19 horas, no auditório da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, que fica na rua 227, no leste universitário, em Goiânia. Né? Breno varrendo o Centro-Oeste, é isso aí. É o giro pelo Centro-Oeste, né? Campo Grande, Cuiabá e Goiânia. Na semana que vem eu faço Vitória do Espírito Santo, dia 10 de junho, às 17 horas, na sede da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Goiabeiras, da Universidade Federal do Espírito Santo. E na terça-feira eu faço um lançamento na Unicamp. Eu já fiz lançamento em Campinas, mas dessa vez vai ser no campus, no auditório da Unicamp, da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Campinas, ali na Avenida Érico Veríssimo, 1479, às 5h30 da tarde do dia 11 de junho. Aí eu passo uns dias fora do país, Mauro, que eu vou participar de uma conferência em Caracas, e depois eu faço o norte do país. Na última semana, as 2 últimas semanas de junho, eu percorro Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Teresina. Quando eu chegar no final de junho, das 27 capitais, eu ficarei devendo apenas Palmas, Boa Vista, Macapá e Belém. Uau. As outras 23 capitais eu já terei visitado para lançar o livro contra o sionismo. E aí é férias em julho, não? Que não. Aí volto a trabalhar, estou de licença no Opera Mundi até 30 de junho. Tá bom. Então, semana... Bom, se você é de Campinas, Vitória, Goiânia ou de Campo Grande não, desculpa, Cuiabá, não é isso? É isso. Cuiabá. Cuiabá, claro. Você tem programas para fazer com o Breno Altman hoje, amanhã, depois, na semana que vem também. Breno, então fique esperando. Na hora que você pousar em algum lugar, semana que vem vou te dar folga, na hora que você pousar em algum lugar com internet firme, volta aqui ao Fórum Café. É sempre bom conversar contigo, apesar das nossas divergências futebolísticas. A gente já teve no passado divergências políticas grandes. Hoje elas reduziram muito, elas estão restritas ao campo do futebolismo. A gente nunca conversou sobre gastronomia, não sei se aí a gente teria também. Mas é ótimo. Prefiro assim. Grande abraço, Mauro. Um bom dia. Obrigado. Boa caminhada para ti. Tchau.